E aí, pessoal, estamos de volta, conversando sobre gênero e interseccionalidade. E dessa vez a gente tem uma mesa bem especial, né? Tiago Geroan, que é um grandíssimo amigo, né? Um companheiro de luta que está aqui com a gente. Alessandro Abreu está aqui com a gente também. Joane Orlando, eu não vou apresentar, porque cada uma vai se apresentar, tá certo? Mas dizer que estamos na última mesa, mas nem um pouco menos importante, muito pelo contrário, uma mesa super especial. Então, Tiago, você começa aí sua apresentação? Meu Deus! Gente, eu sou o Thiago Geroan, eu sou educador popular, sou comunicador de formação. Hoje eu trabalho na Gesto Soropositividade, Comunicação e Gênero, que é uma organização que tem aí 30 anos de estrada, discutindo gênero, sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos e principalmente HIV e AIDS, que é parte do debate que a gente vai ter hoje, né? Inclusive, queria aproveitar um minutinho assim para dizer que, né, na sexta-feira, dia 26, a partir das 18 horas, no Casbah, em Olinda, no Carmo, a gente vai ter a festa de aniversário de 30 anos das Gestos e estão todas e todos convidados. Tem ingresso à venda no Simpla, também é só entrar lá no Instagram da gente, tal, no site, vocês vão conseguir acesso. Cheguem lá na festa da gente, né? Também trabalho em outras organizações, milito em outras organizações sem ser trabalho também, né? Sou organizador da Marcha da Maconha, sou militante do movimento LGBT há algum tempo, e estamos aí, enfim, nessa luta construindo as possibilidades de sobrevivência, né? Ok. Joane? Então, boa tarde para quem está assistindo e para quem ainda vai assistir esse material tão rico. Eu sou Joane Orlando, sou uma travesti preta, candomblessista, sou pedagoga e educadora social, atuo também no grupo de ativismo jovem, na Gestos, né? Sou artista dos movimentos populares da cidade do Recife e eu atuo também como educadora nos meus pequenos espaços e nos grandes também, né? Atualmente eu estou aí somando com algumas instituições também que me procuram para discutir sobre gênero, sobre corpos, sobre culturas e ancestralidade. Então estou muito feliz de estar aqui somando essa mesa com vocês e poder estar falando sobre vidas, né? Sobre resistências e sobre a nossa história enquanto comunidade. Então, boa tarde a todos, né? Primeiramente, agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Alessandro Abreu, trabalho no GTP+, Grupo de Trabalho em Prevenção Positiva, uma instituição fundada há 22 anos, né? E a nossa população de atuação são as populações mais vulneráveis, e a gente atua diretamente com a prevenção ao HIV e outras ISTs e com a população que vive e convive com HIV e AIDS, né? Então a gente está aí nessa luta, falando sobre prevenção combinada, levando informação para os jovens, sempre que tem possibilidade de estar atuando em escola, a gente está lá, e é isto. Além do GTP, não só eu, como outras pessoas, atuam também na Articulação AIDS em Pernambuco, que é uma articulação que congrega várias instituições e movimentos que atuam nesse contexto da prevenção e por políticas públicas mais inclusivas para as pessoas vivendo e convivendo com HIV e AIDS. Gente, só avisando para vocês que o convite foi feito, mas que essa cadeira e essa mesa são de vocês, né? Então não, parem de falar como convidadas e convidados, porque a partir de agora vocês são da casa, né? Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos e vamos lá, HIV e LGBTfobia, né? O que é que a gente tem para falar sobre isso? É um tema bem importante, bem transversal quando a gente está falando sobre escola. A gente percebe que existe um grande impacto em falar sobre HIV nas escolas. Eu tenho mais de 15 anos aí de estado e nesse período eu nunca vi esse debate ser levado para a escola. E o que é que a gente pode falar sobre isso? Quem pode começar? Joane, você que está aqui pertinho de mim. Então, eu acho que a escola, ela necessita muito, né? Desses conteúdos e dessas vivências e de realidade. Eu me incomodo muito, enquanto pedagoga mesmo, eu acredito que não entra em um debate transversal, entra num debate urgente, entra num campo onde a escola precisa de nutrição para esses assuntos. Uhum. E aí eu deparo ainda, infelizmente,
com escolas muito pobres, sabe? Muito vazias e sem protagonismo de corpo, né? E aí, quando a gente fica nesse imaginário, são conteúdos que a gente pode estar encaixando em um extracurrículo ou em atividades complementares, a gente está esquecendo que existem vivências que precisam ser encontradas, que precisam ser reencontradas e identificadas. E a escola hoje no Brasil, ela ainda é muito pobre de protagonismo. Eu acho que a escola, ela exclui, ela apaga, sempre foi, né? A escola do Brasil, né, nunca foi para todo mundo e eu acho que ainda continua nessa pegada. Porque quando a gente deixa as pautas necessárias como stand-by ou como depois a gente trabalha isso, depois a gente chama alguém para estar ministrando uma palestra, mas enquanto educadores, eu acredito que a escola ela precisa de educadores compromissados, essa escola já precisa trabalhar de forma efetiva e não deixar para trabalhar isso em momentos específicos ou em eventualidades onde a gente pode convidar alguém, não. A escola precisa de formação continuada, formação real, formação participativa e viva. Eu acho que é isso. A escola ela precisa desse compromisso de janeiro a dezembro e não em momentos específicos ou isolando ou trazendo isso como mídia ou como capital, não. É um conteúdo escolar. Então, o Brasil ele sofreu muito, grandes comunidades sofreram muito porque a educação nunca foi para nós, essa é a verdade. A educação nunca foi para gente, enquanto comunidade LGBTQIAP+, né? Nós fomos aniquilados historicamente desse espaço. E aí hoje eu acho que ainda continua. E quando a gente pensa em conteúdo transversal, a gente não tem um compromisso de efetivar a pauta de combater estigma, a pauta de equidade, coletividade, existência de corpos e identidade. Quando isso deixa de ser um compromisso e passa a ser só transversal, ele não é vivo, ele é apenas midiático. Sim, acho importante que o Joane está falando, porque acho que passou o dia nas outras mesas e tal, a gente discutindo sobre a LGBTfobia, então acho que já se tem até um acúmulo hoje dos debates sobre o que é LGBTfobia, inclusive sobre as exclusões desses corpos e tal. Quando a gente fala sobre HIV, a gente usa um outro termo para discriminação sobre pessoas vivendo com HIV, que é a sorofobia, né, que tem a ver com ser soropositivo para HIV. Na verdade, a palavra soropositiva ela pode ser usada para qualquer infecção, então você pode estar soropositivo para sífilis, soropositivo para Covid, soropositivo para N coisas, mas ficou muito pegado nessa coisa do HIV, nessa palavra, tanto que você fala, fulaninho é soropositivo, sabe que a pessoa vive com HIV, né? E aí a gente chama justamente essa discriminação a pessoas vivendo com HIV de sorofobia. E aí quando a gente fala desse processo, parece que é algo distante, porque as pessoas não falam sobre HIV. Se a gente não fala sobre LGBT, se a gente não fala sobre vivências que são muito aparentes na nossa frente, as pessoas com quem a gente convive, na nossa comunidade, na própria comunidade escolar, na nossa família, etc. A gente esconde de falar sobre isso, né? E na escola falta esse espaço da gente poder se acolher, se entender enquanto pessoas LGBT. Quando a gente fala sobre HIV, o fato de não se falar sobre isso, né, e de se entender que porque isso tem a ver com sexo, né, e aí não pode falar na escola, porque está estimulando, e na verdade não está estimulando. Inclusive é importante falar que existem pessoas que nascem com HIV. Né? Então não necessariamente a infecção por HIV está ligada a sexo, a comportamento sexual e etc. Mas está falando sobre questões de saúde, sobre questões de vivência dessas pessoas. Né? Mas ainda assim o fato de não se falar sobre isso faz com que as pessoas tenham conceitos muito equivocados, né? Eu falei, né, a gente faz atividades em escolas e tal, e teve uma vez que a gente falou, você sabe o que é HIV? E o menino falou, aquela doença que você pega e morre. E aí, tipo, não, sabe? Eu tô aqui, eu vivo com HIV há 5 anos, estou aqui falando, não tô nem um pouco perto de morrer, sabe? E aí, acho que a gente precisa de muito mais tempo, talvez outros espaços, outros programas para poder discutir sobre prevenção, sobre como funciona exatamente o tratamento, essas coisas, questões até mais ligadas à saúde, porque a informação ela influencia muito nesse processo, mas é muito importante a gente discutir sobre
a sorofobia que é um tipo de violência, né? Porque muitas vezes a gente até, e acho que não só sorofobia e não só LGBTfobia e até o racismo mesmo, às vezes a gente fala algumas coisas que a gente acha que não são violentas, mas são coisas muito violentas, que tocam lugares muito pessoais, né? Que mexem com a emoção da gente de alguma forma, porque tem a ver com a nossa história e etc, né? E aí a gente precisa, né, inclusive localizar o que é sorofobia, o que é que tem a ver, né? Enfim. Acho que mais ou menos por aí. Uhum. Agora, o Thiago, eu vou fazer essa pergunta para Abreu, que ele está quietinho ali, mas ele vai começar a falar agora. Porque a questão da sorofobia que você traz, ela não está totalmente direcionada para a pessoa que vive com HIV. Tem uma outra questão que são as pessoas, que é o público LGBT, que tem sofrido preconceitos em relação... A gente está falando década de 80, né? Eu revelo minha idade aqui, mas eu sou o mais velho dessa mesa, o mais maduro dessa mesa. Mais maduro não sei, né? Mas o mais velho com certeza, né? E eu vivi a década de 80, então nós temos aí uma herança da década de 80 em relação a preconceito, em relação a estigma. Então eu acredito, e aí eu estou falando como um professor, né, que a sorofobia não está direcionada somente para pessoas que vivem com HIV. E aí, o que é que você me diz, Abreu? O que é que você me fala sobre isso? Então, primeiramente, eu gostaria de ressaltar que o ambiente escolar ele é um ambiente diverso, né? É um ambiente total em diversidade. E parece que as pessoas esquecem isso, esquecem que nesse ambiente tem múltiplas identidades, né? E aí, quando se esquece isso, quando não se trabalha determinados temas, determinadas questões, você está enfatizando, não sei se bem seria essa palavra, mas deixando de dar importância a outros atores e agentes desse espaço que têm, né, suas necessidades, suas questões. Referente à questão do HIV, acredito que foi o ano passado, a gente teve numa escola fazendo uma atividade sobre prevenção combinada, tudinho, e aí focando, lógico, né, na questão do HIV. E aí surgiu algumas indagações, alguns questionamentos referente que HIV ainda é uma doença especificamente, seja como a pessoa colocou, que não foi nem um jovem, foi uma outra pessoa do quadro escolar, enfim, que o HIV ainda é especificamente uma doença de gays. Um vírus que comete principalmente a população gays, né? E isso é uma questão colocada no início da epidemia do HIV. Final da década de 70, início da década de 80, né? Que, assim, consideravelmente, são 40 anos do HIV esse ano, a partir do diagnóstico e do entendimento do vírus. Uhum. Mas a gente sabe que os casos começaram bem antes disso, né? Mas aí, a partir dos estudos, das pesquisas, tudo isso só foi, de fato, prescrito em 83, né? Com essa nomenclatura, essa questão toda. E aí eu disse, minha gente, isso é um pensamento retrógrado, ultrapassado, que era utilizado no início da epidemia, que não se conhecia muitas questões, aquela coisa toda, e aí se falava no termo peste gay, né? E hoje, 2023, a gente ainda escuta isso de algumas pessoas. Ou seja, diante da luta do movimento social, por políticas públicas, por direito, por cidadania dessas pessoas vivendo com HIV e AIDS, muita coisa se mudou, mas ainda o preconceito e o estigma é bastante presente nesse contexto. E ainda mais quando trata-se desse tema dentro da população LGBTQIAPN+, né? Porque aí junta, no meu entendimento, junta duas situações, que é o fato de você pertencer a essa comunidade e ainda mais trazer a questão do HIV. Então,
além de você ser gay, de você ser lésbica, de você ser uma pessoa trans, de você ser uma travesti, você ainda carrega consigo a questão do estigma voltado para o preconceito de viver com HIV. Que seria justamente o que a gente fala sobre interseccionalidade. Exatamente. Né? Não é só um preconceito, se soma um preconceito. Né? Então é preciso que essa discussão, esse tema esteja em debate e, de fato, que seja inserido mesmo na matriz curricular das escolas, para que desde a escola o adolescente, o pré-adolescente, o jovem comece a ter esse entendimento. Hoje, muitos jovens ainda se infectam porque não têm, de fato, o conhecimento, as informações não são disseminadas e não como podem ser, né? deveria. Porque a questão é essa, assim, a gente tem impedido de levar Essa discussão. algum outro gestor de uma escola, algum outro professor que chama a gente para poder conversar sobre isso. E aí a sociedade civil, são os movimentos sociais que vão ensinar sobre isso. Isso não está na grade curricular, isso não está de fato nas aulas. Isso não é um assunto que já é esperado para ser colocado, né? As pessoas precisam entender que hoje viver com HIV é possível. Agora, com preconceito e discriminação, não, né? Inclusive, a gente até utilizou essa frase em uma campanha no final do ano passado, sobre o 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Puxada pela Articulação AIDS em Pernambuco. Porque as pessoas precisam entender que no início da epidemia, final da década de 70, início da década de 80, era uma outra questão, que não se conhecia sobre o processo do vírus, não se sabia sobre medicações, aquela questão toda. Então, de fato, a partir do momento que as coisas foram evoluindo, hoje as pessoas que vivem com HIV não precisam tomar mais 10, 15, 20 comprimidos como tomava antes. Hoje um comprimido basta, né? E esse comprimido é suficiente para suprir a carga viral do HIV dessa pessoa, a ponto dela não transmitir mais o HIV. Que é o que a gente chama de indetectável. E igual a intransmissível. Intransmissível. Ou seja, a partir do momento que eu faço o tratamento corretamente, tomo minha medicação, faço todos os processos, minha carga viral ela vai se tornar indetectável, a ponto de eu não transmitir mais caso eu venha ter uma relação sexual sem uso do preservativo. Né? Então, essas informações são importantes de estar levando, porque isso vai quebrando o preconceito, vai quebrando os estigmas, que a gente sabe que ainda não é fácil, né? Mas são essas informações que precisam ser disseminadas, precisam estar no ambiente escolar, precisam chegar aos jovens, aos adolescentes, né? Tem uma coisa disso que Abreu fala, que é o seguinte, entender sobre indetectável ser intransmissível é algo até recente, né? Acho que tem menos de 10 anos essa descoberta, a gente tem 40 anos de epidemia de AIDS, mas a gente tem menos de 10 anos de entender que indetectável é intransmissível, mas a gente não está falando sobre sorofobia e sobre preconceito de pessoas com HIV de hoje, né? É importante a gente saber que é completamente possível viver com HIV, inclusive não transmitir o vírus para outra pessoa, mesmo você vivendo com HIV e tal, né? Porque uma das faces desse estigma é olhar para a pessoa vivendo com HIV e achar que ela é um grande vetor de uma doença e que essa pessoa está levando doença para qualquer lugar, e a questão não é essa, uma pessoa com qualquer outra que vive com uma infecção viral como outras pessoas vivem com outras doenças e tal, né? Tem pessoas que vivem com doenças crônicas e tal, e elas têm N questões ligadas à saúde, que elas precisam de um cuidado especial, A HIV é a mesma coisa, a gente vive com a infecção e a gente vai ter que lidar com ela, mas não é um grande problema social a partir disso, né? Vai existir um grande terror em cima desse processo, né? E aí é importante lembrar que mesmo antes do processo de entender o que é indetectável, e mesmo depois de entender o que é indetectável, a gente não pode olhar e ainda separar, tipo, não, então essa pessoa é uma pessoa vivendo com HIV, que é indetectável, então não, com ela tá tudo bem, eu vou conversar, vou abraçar, vou não sei o que, mas essa pessoa aqui que não tá indetectável, ela tem uma carga viral alta de HIV e não sei o que, não, mas ela tem algum problema com essa pessoa e não sei o que, ela não é tão resolvida, o problema não tá tão resolvido com ela, assim, e aí eu vou continuar repetindo os mesmos estigmas, os mesmos preconceitos com essa pessoa, né? É uma coisa que não dá. A gente está falando de pessoas, né? No final das contas é sobre isso, assim, é sobre... Quando a gente fala sobre LGBT é isso. Não existe diferença de pessoa LGBT para uma pessoa cisgênero heterossexual.
né? A diferença ela é puramente moral, assim, puramente o que inventaram de conceitos morais genéricos sobre essa pessoa, mas que não tem a ver com a materialidade da vida dessa pessoa, sabe? Então por que eu vou continuar divulgando informações falsas e divulgando conceitos que não vão influenciar nessa vida, mas que na verdade acabam influenciando? Porque quando a gente fala sobre LGBTfobia e quando a gente fala sobre sorofobia, a gente está falando de pessoas que já sofreram violência física por causa dessas discriminações. A gente está falando de pessoas que já perderam emprego por causa dessas discriminações. Pessoas que já perderam, já foram expulsas do seu local de estudo por causa disso. Pessoas que já perderam, no caso da sorofobia, parceiros sexuais, parceiros de afeto, né, namorados, namoradas, por causa disso, porque descobriram descobriram o diagnóstico de HIV. Pessoas que foram excluídas do seu meio de amigos, de familiares, deixaram de serem chamadas para as coisas quando seus amigos descobriram, né? Então, é uma coisa que esse preconceito, ele tem uma materialidade, ele ataca diretamente essas pessoas quando a gente sabe que, na verdade, o HIV em si, o vírus, ele não muda nada dessas relações. O que muda? Por que existe? Por que a gente mantém a sorofobia afetando tanto essas pessoas quando o HIV não afeta, sabe? Joane, para mulheres, né? Eu quero saber para as meninas, como é que está sendo esse debate, né? Eu acho muito interessante o que os parceiros trazem nessa mesa, e aí me despertou um pensamento muito proativo de que ter um diagnóstico igual aí não te imuniza da luta contra a sorofobia, não te imuniza contra a luta do movimento LGBTQIAP+. Eu lembro muito do movimento, né, do triste movimento da Operação Tarântula na década de 80, por exemplo. Eu nasci nos anos 2000, né? Eu acho que eu sou a mais nova dessa mesa. E eu não presenciei, infelizmente ou felizmente, essa dor que marcou a década de 80, 90, enfim. A gente sabe que, para além do diagnóstico do HIV, a gente também tem aquela frustração de ter uma mancha socialmente, né? Aquela dor de saber que você é um corpo visado por todo mundo, né? De saber que você é um causador, um transmissor ou um pedaço, assim, sujo dessa sociedade. Então, a gente não pode imaginar uma luta contra a quebra do estigma sem também pensar numa luta contra a LGBTfobia. Né? Principalmente quando a gente volta para essa operação tão triste, né? Que foi a Operação Tarântula. Lambes eram espalhados nas cidades, né? Mate uma travesti por dia. Peste gay, peste da bicha. Ou seja, a gente trouxe isso, na verdade, os nossos ancestrais nos deram isso como herança, infelizmente. Então, hoje, sim, além de você ser um exemplo, né? Imagina uma corpa travesti, uma corpa preta, uma corpa quilombola, uma corpa macumbeira, uma corpa que tem o diagnóstico de HIV. Perceba quantas lutas esse ser humano precisa enfrentar, né? Eu queria muito que a gente pudesse estar aqui nessa mesa compondo e falando sobre outras conquistas, ou estar falando sobre uma educação futura que a gente queira para os mais jovens, ou para um futuro da nação mais confortável, mas infelizmente a gente tem que retornar para a Operação Tarântula, década de 80. A gente está em 2023 e a gente tem que estar frisando sobre essa dor que foi. E aí não existe, eu tenho um diagnóstico igual aí. Eu tenho um privilégio. Sim, realmente é um privilégio, né? É uma condição biológica do seu corpo, é uma evolução da tua situação soropositiva, mas isso não te dá um destaque, por exemplo, de tipo, teu diagnóstico ainda marca, né? Tu ainda tem uma carga viral alta e eu sou igual aí. Ok, mas eu tenho que, por obrigação, lutar contra essa comunidade que ainda assim sofre muito estigma. É muito forte e é muito presente. Tem também a questão, e aí quando o Tiago traz essa fala assim tão urgente, quando o Abreu também ele desperta esse lado da nossa conversa, tem também a questão que a falta de informação ela ainda é muito existente no Brasil, né? As pessoas elas curtem sexo com abundância, e que bom que curtem, né? Porque sexo é uma questão muito saudável, uma questão muito necessária, mas a gente percebe
que os jovens, por exemplo, eles não estão se preocupando tanto. E eu percebo, Abreu e Tiago, vocês podem até discordar, mas quando a gente vai para essas ações, quando a gente leva essas informações para o espaço educacional, eu sinto que as coisas estão meio que se perdendo ou que estão numa perca, sabe, de material ou de cuidado mesmo, porque a galera não está se cuidando. E aí tem também esse pessoal, né, que, sim, infelizmente, a desinformação, ela chega para todo mundo, né, mas tem também aquela questão de sou igual aí, vou ficar aqui confortável no meu canto, vou curtir um sexo com abundância, mas esquece das outras infecções. Esquece também do cuidado para com a coletividade, né? Exatamente. E aí eu acho que é uma questão também de equidade, é pensar que também você é um dado, né? Você faz parte ali de uma questão de saúde mundial, mas que também você precisa ter cuidado para essa sociedade, né? Você precisa, para com essa sociedade. E aí eu também volto para a década de 80, e aí eu preciso citar a série Pose, porque além da gente estar apreciando um material artístico riquíssimo, a gente também está estudando, né? Isso. E eu acho que escola, ela não é uma estrutura física, ela não é um espaço quadrado. Escola é cíclica, escola é movimento, e a gente pode fazer escola aonde a gente for. Isso aqui é escola, isso aqui é conteúdo. E aí Pose nos dá o entendimento de que naquele momento, naquela época, as comunidades mundiais, as comunidades LGBTQIA+, as comunidades pretas, mundialmente precisaram ser força e ser base. E aí eu chego a me arrepio, porque eu volto para esse tempo que eu não vivi, né? Mas que hoje eu estudo e entendo o quão essa minha ancestralidade é importante. Né? Era uma questão de saúde mundial, não se tinha ainda estudo específico, não se tinha ainda uma pesquisa ativa, era tudo muito novo, muito recente, era uma descoberta. Então, imagina, todo mundo volta para essa época, o quão foi importante essas comunidades, né? O quão foi importante a travestilidade para o nosso movimento. Eu costumo dizer que a travestilidade é a mãe da nossa comunidade. Hoje a gente pode estar estampando uma bandeira colorida em campanhas publicitárias, em meses de visibilidades, mas também porque todas as nossas mães travestis morreram, principalmente na Operação Tarântula, onde o estigma era ainda muito forte. E hoje a gente é história, fato e ancestralidade. Nossa, Joane. Perfeito, Joane, tua colocação. Perfeito.